Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Missão Desenvolvimento. Eu sou o Paulo Gala e hoje vamos falar sobre meio ambiente e bancos públicos e bancos de desenvolvimento. Um tema-chave e que ilustra bastante a nossa preocupação aqui do programa, de pensar o desenvolvimento econômico, pensar o desenvolvimento dos países, das sociedades, a partir de uma visão ampla, né? Não só olhando para empresas e iniciativa privada, mas também olhando para os órgãos de governo, para as responsabilidades de Estado, para os problemas ambientais, para os problemas de desigualdade, para os problemas de acesso à educação, saúde, e temas que são da maior relevância para todos nós. A questão do meio ambiente é cada vez mais importante e preocupante. E a boa notícia é que tem uma agenda que tem começado a andar, especialmente a partir da ação de governos e de bancos públicos. Hoje a gente vai falar um pouco disso. Eu acho que a gente tem boas notícias, apesar dos desafios que estão colocados, né, para nós, que são gigantescos, né? E para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje dois grandes conhecedores do tema, que são dois gigantes do setor, tanto em termos de conhecimento prático, quanto em termos de conhecimento teórico das questões chave, né, relacionadas à atuação dos bancos públicos e do governo em relação à sustentabilidade, preservação de meio ambiente e, especialmente, na seara de políticas públicas que possam contribuir e agir no sentido de preservação de meio ambiente e de estímulo a ações que sejam ambientalmente sustentáveis. A gente vai falar bastante disso durante todo o programa. Estou me referindo aqui. Recebemos hoje o Rogério Studart, que é Senior Fellow do World Resources Institute, tem ampla experiência de trabalho no setor, tanto no Brasil quanto no mundo. Hoje ele é também Senior Fellow do Centro de Relações Internacionais do Brasil, foi diretor executivo do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, professor de economia da UFRJ, também foi economista das Nações Unidas e do próprio BID, tem doutorado pela University College em Londres e mestrado e graduação na UFRJ. Nosso outro convidado é o Sérgio Gusmão, que atualmente ocupa o cargo de presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, também da Associação Brasileira de Desenvolvimento e, além disso, é diretor do Comitê Executivo da Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento. É bacharel em Direito pela USP, com mestrado em Direito pela Harvard Law School e em Comércio Internacional, Economia e Ciências Políticas pela Sciences Po. E também foi diretor-geral de Estratégia e Parcerias do New Development Bank, o Banco dos BRICS. Também atuou como chefe de gabinete da presidência do BNDES. Então, temos dois realmente gigantes aqui de conhecimento nessa temática que a gente vai tratar hoje. Quando a gente fala de meio ambiente e de iniciativa privada, rapidamente me vem à memória aquela primeira aulinha do curso de Introdução à Economia, Economia do Meio Ambiente, né, que eu não vou dizer quando foi essa minha aula, porque eu vou revelar a minha idade. Mas a primeira coisa que a gente aprende é que a questão da sustentabilidade do meio ambiente não é algo que sai naturalmente da ação das empresas e da iniciativa privada, porque o meio ambiente no jargão dos economistas, e para usar uma palavra horrível, né, e quase um palavrão que os economistas usam para descrever isso, o meio ambiente ele aparece como uma externalidade. Ao longo do programa a gente vai explicar o que significa isso, e inclusive a ideia de falha de mercado, né? Os economistas também usam esse outro nome horrível para tratar da questão do meio ambiente e da ideia de que a iniciativa privada produz poluição, né? E que isso a gente chama de uma falha de mercado. E a ideia é muito simples. Antes de passar a palavra para o Sérgio e para o Rogério, eu vou explicar para vocês rapidamente o pequeno exemplo que eu tinha na minha aula de Introdução à Economia do Meio Ambiente, que é de uma fábrica que está instalada na beira de um rio, e era uma fábrica de algum produto, sei lá, químico, não me lembro exatamente, e ela gerava poluição para produzir aquele produto que ela fazia, né? E essa poluição eram basicamente resíduos sólidos que ela jogava no rio,
só que não havia nenhum custo para ela de jogar isso no rio, né, porque não havia regulação, não havia multa, não havia nenhum tipo de penalidade, então ela simplesmente jogava esses resíduos no rio, produzia lá o produto dela, e aqueles resíduos que eram um custo não apareciam para ela como um custo. Na verdade, eram um custo para a sociedade, mas não apareciam para a empresa como um custo privado dela, porque ela simplesmente podia se desfazer daquilo, se descartar sem custo nenhum. Por isso que os economistas resolveram chamar isso de externalidade, que é algo que está fora do sistema de preços, fora do sistema de mercado, porque na medida em que ninguém obriga a empresa a pagar aquela destruição do meio ambiente que ela está fazendo, aquilo não aparece para ela como um custo. Então, toda a discussão em economia foi no sentido de internalizar esses custos para as empresas, para a iniciativa privada. A própria ideia dos créditos de carbono podem ser entendidos nessa linha aqui. A ideia de mostrar para a empresa e obrigar a empresa a pagar o custo que ela gera para a sociedade. Então, daí que vem essa palavra horrível de externalidade, mas acho que a ideia é bastante intuitiva, conforme eu expliquei aqui. Então, agora a gente vai explorar isso, né? A gente estava falando de introdução à economia do meio ambiente, nível básico. Agora vamos falar do nível super avançado, mas claro, que de uma maneira bastante simples e bem o mais acessível possível, né? Então, vou pedir primeiro para o Sérgio falar um pouco dessa perspectiva do meio ambiente, da sustentabilidade, do papel dos bancos públicos e do papel da política pública, de como é que isso avançou nos últimos anos e quais são os desafios que estão colocados tanto para o Brasil quanto para a América Latina e para o mundo hoje. Bem-vindo, Sérgio Gusmão, grande prazer ter você aqui conosco. Obrigado, Paulo, um prazer estar com você hoje, é um prazer estar aqui compartilhando desse painel aqui, dessa conversa com o nosso amigo Rogério Studart, parceiro em várias iniciativas, e aproveito para dar também um bom dia, uma boa tarde àqueles que estão ouvindo o nosso podcast, né? Eu acho que, primeiramente, é importante a gente enquadrar a discussão do ponto de vista das funções clássicas do Banco de Desenvolvimento e como é que elas evoluíram, né? Então, no modelo básico, clássico do Banco de Desenvolvimento, ele tem 4 funções principais: financiamento de investimentos de longo prazo e de maior risco, né? Elevação da oferta de crédito durante crises econômicas e financeiras, né? Uma ação anticíclica, contracíclica, momento que a gente está vivendo atualmente, momento que a gente viveu na crise de 2008 e outros ciclos anteriores. Correção de falhas de mercado, né? Um jargão aí que você acabou de utilizar, e por fim, seu braço financeiro e operacional de governos para a implementação de políticas públicas estratégicas, tá? Qual é a evolução que eu vejo mais recentemente, tanto do ponto de vista dos bancos multilaterais de desenvolvimento, nacionais, regionais, subnacionais, que é o caso do BDMG, é que eles têm atuado de maneira muito relevante na implementação das agendas globais de desenvolvimento, e aí eu faço referência, sem dúvida nenhuma, à Agenda 2030, né, que traz os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os 17 ODS e as 169 metas. Ô, né? Sérgio, o acordo... Desculpa te interromper, eu entendo muito pouco desse assunto e quem nos ouve também. Então, se você puder falar o que é a Agenda 2030, as metas ODS, para a gente isso daí é grego. Tá ótimo. Bom, em 2015 nós tivemos 3 agendas internacionais muito relevantes para os bancos de desenvolvimento e para o desenvolvimento sustentável como um todo. As 3 nasceram em 2015, mas obviamente são frutos de décadas de agendas que as antecederam, né? No ponto de vista do meio ambiente, é impossível a gente não citar a Conferência de Estocolmo de 72, a Rio 92, a Rio +20. Do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, a gente não pode deixar de fazer referência à geração dos objetivos do milênio, né, que nasceram lá na virada do século XX para o século XXI, e obviamente a evolução dessas agendas para as 3 agendas do momento, ainda em vigor, que são a Agenda 2030, ela traz os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, então uma espécie de grande framework, de grande agenda de desenvolvimento em vários setores, envolvendo educação, infraestrutura, trabalho decente, diversidade de gênero, fortalecimento das instituições, mudanças climáticas, enfim, meio ambiente,
toda a parte de parcerias entre instituições, direitos humanos, né? Então essa é a agenda, uma espécie de grande esforço com metas, né, com os objetivos e metas que mais específicas que vem com essa agenda, que foi, enfim, fruto de um esforço dos países membros da Organização das Nações Unidas e que nasceu em 2015, tendo como horizonte de chegada o ano de 2030. Portanto, nós estamos na última década, né, que antecede aí esse horizonte de 2030 e que é também conhecida como a década de ação. Tá? E nesse sentido, os bancos de desenvolvimento têm um papel, eu acho que muito relevante na implementação dessa agenda por meio de financiamento de projetos, né, de desenvolvimento sustentável que ajude a atingir essas metas que abrangem o tema social, o tema ambiental, o tema de governança, né, o tema de fortalecimento de instituições, né, como eu relatei. Ao mesmo tempo, também em 2015, nós tivemos a COP de Paris, né, que deu luz aí ao Acordo de Paris, né, já sobre o clima, que também tem aspectos de financiamento, né, para mitigação e adaptação ao clima, né, financiamento climático e, portanto, uma participação muito relevante dos bancos multilaterais, bancos nacionais, bancos subnacionais de desenvolvimento. E a terceira agenda, que também nos guia, um pouco menos conhecida para o grande público, é a agenda de Addis Abeba do financiamento ao desenvolvimento, e essa toca diretamente nos bancos de desenvolvimento. Existe uma referência direta aos bancos nacionais de desenvolvimento, portanto, essa visão nacional da implementação na última milha, na ponta dessas grandes agendas globais, desses compromissos que os estados soberanos tomaram, e todos os membros da ONU também participaram aí dessa grande conferência que ocorreu na capital da Etiópia, e por isso que tem o nome de Agenda de Addis Abeba. Então, o que eu vejo hoje, Paulo, é que nós, num esforço do momento que a gente vive de emergência climática, no momento que nós vivemos, inclusive, vamos dizer, da grande febre do momento, que é o tema ASG, né, ou ESG em inglês, né, que seria a governança, a governança, o tema social e ambiental, né, os três pilares, empresas do setor privado se engajando em iniciativas como o Pacto Global, como o Sistema B, iniciativas aí de reportar para os seus investidores ou até de criar produtos no mercado financeiro relacionados a esse tema, vamos dizer, socioambiental, em alguns casos mais ambiental, né? Falamos aí até do tema de green bonds, que a gente pode abordar um pouco mais à frente, de outros produtos financeiros de captação para mobilizar recursos ligados a essa agenda, mas o que eu vejo é, assim, para a gente ter um início de bate-papo, é uma grande evolução das instituições financeiras de desenvolvimento, dos bancos de desenvolvimento, de serem atores protagonistas na implementação, na ponta dessas agendas, tá? Então, assim, para não, né, vou parar um pouco por aqui para a gente fazer forma de bate-papo e a gente entrar em alguns exemplos. Obrigado, Sérgio. Até aproveitando já para passar a palavra para o Rogério, antes da gente começar o programa aqui, o Rogério me contava que de uma conversa que ele teve com a Mariana Mazzucato, acho que num seminário no Rio de Janeiro, lá no BNDES, lá pelos idos 2014 e 15, já vou pedir para ele nos contar mais sobre isso. E por que eu menciono aqui a Mariana Mazzucato? Porque o nosso podcast tem o nome de Missão Desenvolvimento, né? Fazendo, inclusive, menção ao último livro dela, que é o Mission Economy, que, a meu ver, traz muito das ideias que a gente tem discutido aqui sobre a importância do governo na liderança, na articulação, no protagonismo de ações que levem ao desenvolvimento econômico e social de um país, e obviamente, isso vai muito além da mera atuação das empresas, da iniciativa privada. E o Rogério me comentava que a conversa que ele tinha com a Mariana ia na linha do para além das falhas de mercado, né? Então, com a minha introdução carregada de economês que eu fiz aqui no programa, eu falei justamente dessa ideia de falha de mercado como
retratando a poluição feita pela iniciativa privada a partir de um sistema de preços, né, ou de um sistema econômico que não é capaz de colocar o custo verdadeiro da destruição do meio ambiente, né? Mas, obviamente, que isso é uma visão muito preliminar, muito inicial. Eu brinquei aqui, que é a aula de economia, introdução à economia do meio ambiente, né, como diria um economista economics 101. Rogério, por favor, nos traga luz aqui em relação a isso, né, e nos mostre, na linha do que o Sérgio estava falando, né, como a atuação dos bancos de desenvolvimento e do setor público em relação ao meio ambiente é algo para além das falhas de mercado, né? Que realmente há um protagonismo, como o Sérgio falou, eu acho que começa a haver um protagonismo dessas instituições e isso parece começar a mudar o jogo, né? Eu tenho, vamos dizer assim, consciência da dificuldade, dos grandes dramas e desafios que a gente tem com a questão da mudança climática e da deterioração muito rápida que a gente vê no meio ambiente, mas também temos boas notícias. Rogério Studart, seja bem-vindo, é um enorme prazer ter você aqui. Não, primeiramente, eu queria agradecer o convite de vocês, dizer que eu sou admirador tanto do Paulo quanto do Sérgio. Acho muito importante isso, uma discussão como essa, no Brasil, porque o Brasil está um pouco para ser generoso, perdido, né? Perdido na sua visão de futuro e o papel que tem os agentes públicos na definição desse futuro, né? Eu vou começar um pouco pegando o que o Sérgio falou e elaborando um pouco sobre o que você disse na minha conversa com a Mariana, né? Eu estou quase completando 40 anos como economista, pelo menos 30 falando sobre Banco de Desenvolvimento, né? Isso tem um pouco a ver com a visão que eu tenho sobre como funciona a economia e o papel da política pública, né? Mas tem também um pouco de indignação sobre a forma como a gente trata o tema na América Latina. A América Latina é muito peculiar, e o Sérgio e o Paulo saíram disso, no que tange a visão sobre como funciona a economia do mundo. Para não se tornar muito abstrato, eu vou dar alguns números para vocês aqui, né? Eu fiz um estudo recentemente com o Kevin Gallagher, então uns 3, 4 anos atrás, e nele a gente mostrava que existem pelo menos 250 bancos de desenvolvimento no mundo, né? Os 10 maiores, né, que tem, quer dizer, esses 250 bancos têm 5 trilhões de patrimônio. Assim, algumas de dólares, 5 trilhões de dólares de patrimônio. Algumas seriam assim, alguns bancos do mundial, alguns bancos, alguns BIs, tudo junto, assim, não chegaria a o quê? A 10% disso aí, tá? Sim. Rogério, desculpa te interromper, mas é só porque nesse ponto eu vou te dar um número mais atual e oficial, tá? De acordo com a Agência Francesa de Desenvolvimento, um estudo em parceria com a Universidade de Pequim, existem 454 bancos públicos de desenvolvimento no mundo, em 149 países diferentes, de todos os continentes, e os ativos totais deles somam mais de 11,3 trilhões de dólares. Ótimo você ter me atualizado isso, e tem muito a ver, porque esses bancos, na verdade, foram crescendo desde a crise de 2009. Por quê? Porque são momentos cruciais. Quando você tem momentos cruciais, você tem que ter instrumentos para encarar os momentos cruciais e direcionar o futuro. Então, vai por aí, Sérgio. Quer dizer, ótimo você ter falado desses números, né? É interessante, nessa pesquisa, já então, 60% dos países de alta renda, estamos falando das Alemanha, Japão, Coreia do Sul, etc., tinham bancos grandes de desenvolvimento. Países de renda média e alta, 65%. Né? Países de renda baixa, 80%. Né? Então, o que sempre me surpreendia é a forma como se tratava bancos de desenvolvimento da América Latina, primeiro como se fosse uma jabuticaba, para usar uma expressão brasileira, né? Só na América Latina tem. Segundo, olha, são grandes demais e são muito ineficientes. Eu queria fazer só um parênteses aqui, né? Essa ideia do ineficiente, de que os bancos na América Latina, eu fiz um estudo por isso, por exemplo, são absolutamente sustentáveis do ponto de vista financeiro, tanto os nacionais como os subnacionais. O BNDES dá lucro, né? Sempre deu. Tem problemas aqui e ali. O Banco de Desenvolvimento Chinês faliu
em 2004. Faliu, vou falar para você. Começou, deu tudo errado, né, faliu e depois reconstruiu. Hoje tem mais de 2 trilhões de dólares de patrimônio, é um dos principais instrumentos de política da China. A minha curiosidade nesses últimos 30 anos é porque a América Latina tem essa visão tão distorcida sobre o fenômeno. Eu acho que tem a ver com a nossa formação, que é basicamente uma formação da economia americana, né? É uma economia mais tradicional americana, dos anos 50, que depois evoluiu, a gente ficou para trás, né? Em que você tem uma visão sobre a economia mais ou menos assim. A economia tem um mercado privado onde tudo funciona de forma eficiente, né? E se você deixar só o mercado funcionando, se o Estado não entrar em fazer nada, a eficiência seria máxima. Qualquer intervenção nessa eficiência... Só não pode falar do Pentágono e dos 700 milhões de dólares do orçamento do Pentágono. Mas então qualquer intervenção nisso aí só poderia gerar menor eficiência. Ora, isso o Paulo já começou a falar sobre isso, não tem nada a ver com o desenvolvimento recente da relação, do funcionamento do mercado. Eu vou só fazer um exemplo, por exemplo. Se hoje você tem bilionários mandando naves para Marte, né? Mas se nos anos 60, quando o Kennedy fala que queria ir para a Lua, algum empresário fala assim, é por aí que eu vou, você é considerado louco, né? Então tem alguma coisa que... Não, você vai falar, olha, vamos fazer aqui um sistema que integre todos os computadores, que começou com os trabalhos da NASA. Eu falei assim, mas para que eu vou fazer isso? Né? Por quê? Por que eu estou falando sobre isso? A gente tem que entender que nas economias em geral, o mercado funciona muito olhando para o passado e estabelecendo os riscos da sua atuação. Essa aqui é a realidade. Né? Qualquer empresário vai olhar, esse produto aqui funciona bem, então vou colocar mais dinheiro nesse produto. Não é bom o mercado para olhar para o futuro, porque isso cabe à sociedade. A sociedade tem que determinar o futuro que quer. E ao determinar o futuro que quer, tem que ter instrumentos de políticas condizentes para implementar o futuro. Aí o mercado vem. Né? Você, na verdade, toda a história de sucesso, de relação de política pública e desenvolvimento, é o Estado entrando, criando o futuro com seus instrumentos, o Banco de Desenvolvimento, a gente vai falar mais sobre isso, né? E aí, a partir disso, o setor privado entrando e falando assim, opa, vamos escalar isso aqui, vamos fazer isso de uma forma eficiente. Isso aconteceu na Alemanha, nos Estados Unidos, na China, no Japão, em todo lugar do mundo. E só na América Latina, eu vou parar por aqui, porque eu quero continuar essa conversa, que eu tenho que sempre começar uma conversa sobre o Banco de Desenvolvimento para explicar por que eles existem. Eles existem porque assim e assim funciona o sistema que a gente vive. Sobre os desafios futuros, e aí eu vou parar por aqui, porque eu quero falar mais sobre isso. Esse é um momento, não me surpreende que o Sérgio está falando que aumentou muito o número, porque esse é um momento crucial em que o mundo inteiro está querendo saber para onde é que a gente vai daqui. Aí você tem que ter política pública, e aí você tem que ter instrumentos públicos, e aí você tem que ter o BDMG da vida, o BNDES da vida. Vamos continuar esse papo a partir dessa visão geral. Eu só quero colocar aqui a minha angústia de sempre ter que justificar a existência dos bancos de desenvolvimento por quase 30 anos da minha vida. Paro por aqui. Rogério, obrigado. E é incrível porque, assim, uma boa notícia é que a gente já começa a ter coisas para mostrar de forma bastante concreta, né? Eu achei fantástico o jeito que você colocou essa questão em termos de riscos sobre o futuro, né? De quem toma os riscos, de quem assume os riscos sobre questões que são essenciais para o futuro e que muitas vezes, eu até diria, na maioria das vezes, o setor privado não tem apetite para tomar riscos sobre coisas que tem muita incerteza e em que não há uma visão clara, né? A gente gravou um programa aqui no nosso podcast sobre energia eólica no Nordeste. Se hoje a gente tem 10% da energia brasileira sendo gerada a partir de parques eólicos no Nordeste, isso aconteceu fundamentalmente por conta do risco, do apetite por risco que o BNDES teve, né? O risco que o BNDES assumiu para colocar de pé esses parques eólicos, junto, obviamente, com os empreendedores brasileiros e com os produtores, mas tomando esse risco com visão de futuro. Você mencionou a questão dos Estados Unidos, a gente poderia fazer um programa de 15 horas, né? E mesmo assim a gente não ia nem arranhar todos os projetos que o governo americano financiou e o que ele tomou de risco, mas me chama a atenção
também a questão dos painéis fotovoltaicos, que é uma história que eu estudei e que eu fiquei impressionado, porque você mencionou a NASA e o projeto Apollo, né, que foi o que inspirou a Mariana Mazzucato a começar com toda essa discussão das missões, inclusive a gente aqui. Lá atrás, os painéis fotovoltaicos, que foram a energia fotovoltaica, o fóton, né, sei lá, não entendo a tecnicalidade, mas a ideia da energia fotovoltaica foi uma sacada dos anos 50, 60, mas era completamente inviável. E o mercado só parou de pé porque a NASA começou a comprar esses painéis para colocar nos satélites, porque os satélites eram abastecidos por energia fotovoltaica, né? Então, o mercado de painéis fotovoltaicos surgiu nos Estados Unidos a partir da demanda da NASA e do setor público americano. Só para dar mais um exemplo. Paulo, se me permite só um parêntese de 30 segundos. Por favor. Na verdade, quer dizer, eu tenho uma impressão que foi confirmada, que a Mariana, ao falar sobre bancos de desenvolvimento, a inspiração foi o BNDES, que ela conheceu no BNDES. E foi, interessantemente, foi o BNDES na sua atuação enquanto promotor de inovações na área de sustentabilidade. O BNDES, o Sérgio agora está fazendo um trabalho excepcional no BDMG, o BNDES teve liderança e teve muito sucesso em assumir o risco da transição de matriz energética no Brasil, de desenvolvimento de biocombustível, de carros elétricos. E aí eu vou te falar uma coisa, assumiu o risco e ganhou com isso. Que, aliás, eu representei o Brasil no Banco Mundial há muitos anos. O Banco Mundial sempre ganhou mais quando assumiu o risco, né? E a parte o chamado AFC, que é a parte que financia o setor privado, é um exemplo disso. Sempre que entrou apostando no futuro, ganhou mais, o que justificou determinados investimentos que não eram tão transformadores, né? Então, eu até criei um logo no AFC, que eu dizia assim, vocês deviam trocar o logo de vocês para desenvolvimento é o nosso negócio. Porque quando você está investindo em transformação, você acaba gerando um negócio e tendo um retorno, se você o fizer bem, né? Então, eu acho que a Mariana, eu me lembro de ter falado isso com ela ficou muito impressionada com a experiência. Ela cita, ela menciona isso. Sérgio, perdão, continue. Mas nem precisaria, eu quero já um segundo passar a palavra para o Sérgio, mas eu só queria registrar aqui, Rogério, que os bancos nacionais de desenvolvimento, eles nem precisariam ter lucro ao fazer isso, porque a busca deles é o lucro social, da sociedade, né? Porque a preservação do meio ambiente é algo que a gente deseja como um fim em si mesmo, que não precisa dar lucro. Mas o que você está colocando é que, ainda assim, eles ganharam dinheiro, ou seja, não só eles são tão eficientes e a ação foi tão acertada que eles conseguiram agir na transformação, no sentido que a gente gostaria, e ainda ganharam dinheiro. Quer dizer, foi realmente um ganha-ganha. Eu vou voltar sobre esse tema, mas Sérgio, só para te falar o seguinte, eu vou discordar nesse pequeno ponto com você. Eu acho que o Banco de Desenvolvimento deveria ter lucro. Mas continua, Sérgio, a gente vai continuar a falar sobre isso. Eu queria perguntar para o Sérgio, especificamente agora, para a gente colocar a conversa bem pé no chão, assim, você é presidente de um banco de desenvolvimento regional, e acho que às vezes eu tenho medo da gente estar conversando aqui sobre esses temas que são parte do nosso métier, do nosso dia a dia, mas eu tenho medo da gente fazer uma conversa meio hermética em que as pessoas não consigam entender exatamente o que a gente está falando do ponto de vista pé no chão concreto. Então, se você puder dar alguns exemplos para a gente, por exemplo, olha, do ano passado a gente financiou tal projeto que fez tal coisa, né? Eu tentei dar o exemplo aqui, por exemplo, dos parques eólicos do Nordeste, a gente tem um programa só sobre isso, e os exemplos são infinitos, mas nos ajuda aqui, se você conseguir, trazendo alguns exemplos, e claro, e fica à vontade para seguir seu raciocínio, que a gente, na verdade, você tem o direito de ter a palavra quanto tempo você quiser agora, porque eu fiquei interrompendo o Rogério, ele me interrompendo e você que não falou, então manda bala. Maravilha, Paulo, Rogério. Bom, o BDMG é um banco subnacional de desenvolvimento, né? Ele é um de 2 bancos remanescentes estaduais de desenvolvimento no Brasil. Hoje o Espírito Santo e o estado de Minas Gerais têm um banco de desenvolvimento, cada um deles. Os 3 estados do Sul têm um banco em conjunto, que é o BRDE, e depois nós temos o BNDES. Esses são os 4 bancos de desenvolvimento remanescentes no Brasil. Depois a gente tem uma série de outras instituições financeiras de desenvolvimento, né? Como as agências de fomento, cooperativas de crédito, bancos comerciais com carteira de desenvolvimento, que é o caso do Banco da Amazônia, do Banco do Nordeste, próprio Banco do Brasil, né? Então, de maneira que nós temos no Brasil hoje 34 instituições financeiras
de desenvolvimento que compõem o que a gente chama do Sistema Nacional de Fomento, e ele está representado na Associação Brasileira de Desenvolvimento, que eu tenho a honra de estar presidindo transitoriamente nesse momento, tá? Em Minas Gerais, o que a gente faz, tá? Então vamos lembrar, Minas Gerais é o segundo estado mais populoso do Brasil, ele é o estado com o maior número de municípios no Brasil, são 853 municípios, tá? É um estado, do ponto de vista do tamanho dele, ele é maior que a Alemanha em território, e o BDMG, que é um banco que está completando 59 anos esse ano, ele é responsável por fazer financiamento de longo prazo, de médio e de curto prazo para municípios, que representa mais ou menos 10, 11% da nossa carteira, e aí são linhas para saneamento, tratamento de água, eficiência energética, cidades inteligentes, cidades sustentáveis, smart cities, maquinário para o município, como ambulâncias, ônibus escolares, né, equipamentos de resgate para situações aí de fortes chuvas e outras. Então, ele é um banco que tem esse lado de financiamento ao setor público, especificamente com municípios e com muita capilaridade, tá? Nós temos hoje mais de 450 contratos ativos, acabamos de lançar um edital para municípios, e no Brasil, de acordo com dados da Secretaria do Tesouro Nacional, somos o banco que mais chega na ponta em volume de contratos. Então, realmente é irrigar com capilaridade pequenos municípios de 5 mil, 10 mil, 15 mil habitantes, e nós estamos financiando, fazendo esses financiamentos alinhados com os objetivos do desenvolvimento sustentável, ou seja, nós estamos mensurando o impacto de desenvolvimento que tem na ponta, estamos reportando, porque fazemos captação de recursos internacionalmente, nacionalmente também, temos repasse BNDES, temos repasse FINEP, então a gente tem uma gama de recursos aí que a gente opera. Por outro lado, nós também atuamos muito com micro e pequenas empresas. Então, no ano passado, nós tivemos o maior desembolso da nossa história, 2 bilhões 850 milhões de reais, e 1/3 desse desembolso foi para micro e pequena empresa. A gente cresceu muito essa carteira devido à pandemia, fizemos vários programas emergenciais, já no início da pandemia, com um programa para o setor da saúde, pegando micro, pequena, média, grande empresa, depois o setor do turismo, onde nós atuamos também, toda a cadeia da economia criativa, que é muito relevante aqui em Minas Gerais, e depois um multissetorial para todos os segmentos de micro e pequena empresa, inclusive com uma linha especial para empresas lideradas por mulheres. Então, nós temos também uma preocupação com a questão do empreendedorismo de gênero. Nós temos uma linha que eu tenho grande apreço aí, que é Empreendedoras de Minas, uma linha que a gente já está no 3º ano, já ultrapassando a marca de 100 milhões de reais desembolsados, e portanto a gente atuando no segmento que mais emprega, mais vulnerável, onde tem o cerne do empreendedorismo, a gente poder dar um apoio, e inclusive muitas vezes com programas de crédito assistido em parceria com o Sebrae, que vem com o extensionismo técnico, né, o treinamento gerencial desses micro e pequenos empresários. Depois, nós temos também uma carteira de média e grandes empresas, sobretudo para financiamento de mais longo prazo, projetos de grande impacto, que duram muitos anos, de maior volume, né? Então, nós também atuamos nessa cadeia, inclusive somos o banco que ajudou a financiar, a trazer a Fiat, né, a montadora, para Minas Gerais. Agora ela fez a fusão com a empresa francesa, mantém a sua sede aqui em Minas Gerais, e é um cliente que está conosco aí há mais de 40 anos. Então, esses investimentos, vamos chamar estratégicos, de grande impacto, para o estado de Minas Gerais, nós também atuamos. E atuamos nos estados limítrofes também, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, na cadeia de valor com Minas Gerais, né? Então, a cadeia de valor, ela não respeita as fronteiras estaduais, né? E a gente pode fazer, de acordo com o nosso estatuto, esse tipo de financiamento. E, por fim, nós temos um hub de fintechs, então a gente participa nisso. Nós somos cotistas em 10 fundos de venture capital, temos alguns investimentos diretos em equity também, e somos estruturadores de projetos, tá? Projetos como parques estaduais, né, que estão sendo concedidos, projetos de saneamento, tratamento de água, iluminação pública, rodovias, né, que nós estamos também fazendo estruturação de concessão. Então, eu acredito num banco de desenvolvimento que seja
eficiente, que ajude a mobilizar recursos públicos e privados e internacionais, inclusive dos bancos em que o Brasil integralizou capital e que tem um custo de captação mais baixo, bancos AAA, como alguns em que o Rogério teve a oportunidade de trabalhar, eu mesmo no Banco dos BRICS, e de maneira que a gente possa financiar o nosso desenvolvimento, como vários outros países em desenvolvimento fazem em escala. Eu acho que esse é um tema muito relevante para financiar uma agenda sustentável e de futuro, numa espécie de cascata, efeito cascata, de parceria entre as instituições que estão na ponta, bancos de última milha, como o BDMG, né? Depois bancos nacionais, como o BNDES, depois bancos regionais, como a CAF, o BID, e depois bancos globais, como é o caso do Banco Mundial. A gente pode atuar em parceria, mobilizando recursos, muitas vezes abre até espaço para o privado também entrar e fazer um cofinanciamento. Não tenho nenhum preconceito com isso. Eu acho que a gente tem que ter um compromisso com o desenvolvimento, com a mobilização de recursos, utilizando toda a sofisticação que esteja à nossa disposição como instituições financeiras de desenvolvimento para atingir esse objetivo. Boa, perfeito, Sérgio. Rogério, vamos explorar um pouco mais a questão da missão, então, olhando para o futuro, né? Porque eu acho que o tema-chave aqui do nosso programa é decisões que os bancos públicos e que as instituições públicas tomam, que a iniciativa privada não toma, né? Ou seja, o risco, as missões envolvem muito risco. Por isso, daí vem inclusive a ideia de missão, né? Porque ela pode dar errada, ela tem um custo financeiro enorme. Sempre que eu penso em missão, eu me lembro das grandes navegações do século XV e do século XVI. Ali a gente tem um protótipo, né, realmente de missões, né, do que eram as missões da época. Eu li recentemente o livro do Fernão de Magalhães, que conta a primeira circunnavegação do planeta. Tem um livrinho muito legal, foi lançado há alguns anos, que é A Viagem até o Fim do Mundo, né? E ele demora 3 anos, ele acaba, vou dar um spoiler aqui, ele morre na Filipinas, né, o Fernão de Magalhães, mas a expedição acaba chegando em Sevilha, né, depois de 3 anos, no que foi uma missão fantástica, né? E ali você tem bem claro, né, os custos envolvidos e o risco que o Estado toma. E depois a iniciativa privada vem meio que a reboque a partir dessa liderança, né, Rogério? Então você falava disso há pouco. Eu acho que em nenhum lugar isso fica mais claro do que na questão dos bancos de desenvolvimento e agora, mais recentemente, na questão ambiental. Acho que essa é uma grande novidade. Assim, olhando para trás, me lembrando de 10, 20, 30 anos atrás, eu não conseguia enxergar questões tão concretas e ações tão concretas como as que a gente vê hoje em relação a essa missão de sustentabilidade. Então, eu até quase me considero um cara otimista em relação a isso, né? Te peço, se você puder alimentar o nosso otimismo, né? Ou se isso não é uma inocência aqui da minha parte. Olha, não acho inocente. Se você é inocente, então eu sou inocente ao quadrado. E eu não me considero, com quase 60 anos de idade, sendo assim um otimista, mas também realista. Vamos lá. Eu esqueci a expressão que o Suassuna utilizou. Eu vou pegar um pouco do que o Sérgio está falando, que foi demonstração perfeita dos papéis que tem os bancos de desenvolvimento, né, em principalmente 2 aspectos. Um contra os ciclos, né, quando a economia cai, né, a tendência é que o empresariado, né, seja tomado por um pessimismo. Então isso gera uma retração dos seus investimentos, do emprego, etc., etc., que às vezes se torna irrealista. Para um país como o Brasil, que tem um potencial tão grande de crescimento, né, tem uma queda abrupta do investimento, do emprego, gera um efeito em cascata que acaba derrubando a economia, como a gente tem observado nesses últimos anos, né? Então os bancos de desenvolvimento têm um papel muito importante de dizer, não, peraí, empresariado, olha, tem futuro, a gente está apostando no futuro, né? E vocês podem fazer investimento porque a gente está com vocês. Esse é um papel importantíssimo. Um outro papel importantíssimo, e o Sérgio já falou isso, é falar sobre o que a sociedade pensa para o seu futuro, né? Então ele está falando sobre não só a criação de emprego, criar emprego também é futuro, porque uma pessoa desempregada, além do sofrimento pessoal, gera gerações futuras que também não se qualificam para o mercado de trabalho. A inclusão, inclusive de gênero, né? É você investir. O que o Brasil espera que tenha mais mulheres no mercado de trabalho. Um dos grandes estudos do Banco Mundial que eu gostava muito, não tem muitos não, mas eu gostei pessoalmente, é um de 2012, que fala sobre
a economia inteligente da inclusão de gênero, que demonstra por números que você trazer mais mulheres aumenta a produtividade. Não basta você ser feminista. Como economista, a gente tem que a obrigação de dizer por que isso aí também é boa economia, né? Ele fala também de clima, e aí eu vou pegar o ponto que você está falando, Paulo. Por que eu sou otimista? Veja bem, especialmente em relação ao Brasil. Eu acho que o clima coloca pelo menos dois problemas enormes para a gente que são existenciais, né? Um é o efeito que os eventos climáticos extremos estão gerando para a economia, né? Então vamos falar sobre coisas básicas, né? O aumento das queimadas na Califórnia, né? Eu não estou falando que é criado pelo homem, como é a Amazônia no Brasil, né? Esse é um outro papo, né? Mas o fogo, o aumento do nível dos mares, né? As secas, tudo isso tem um efeito muito grande de reduzir a capacidade da economia crescer. Então, uma economia para o futuro tem que primeiramente ser resiliente a isso. O segundo, se a gente não investir em transformar a forma como a gente consome, como a gente produz e a infraestrutura que a gente não vai deixar o futuro para os nossos filhos, né? Isso aí é uma decisão da sociedade básica. Eu que tenho 5 filhos, né? É uma decisão básica. Caramba, 5 filhos, peraí, vamos registrar isso aqui. É verdade, não, calma, eu tenho 2, é uma família, em inglês se fala família misturada, blended family, né? Não tem essa produção toda, não. Mas sou otimista em relação a eles. Por quê? Tem que ser otimista. Porque a gente não pode imaginar um futuro em que as condições climáticas gerem uma perda de possibilidade, oportunidade para as futuras gerações. Bem, então essa é uma decisão da sociedade que coloca os estados. E os estados estão reagindo. Reagindo de que forma? Olha, vamos investir mais em infraestrutura sustentável. Agora, no caso do Brasil, Paulo e Sérgio, tem uma vantagem maior. O Brasil é centro do problema climático. Ele tem uma obrigação como cidadão internacional, mas também tem vantagens enormes em ter uma agenda de transição para sustentabilidade ou para baixo carbono. Isso não sou eu que estou falando, não. Quer dizer, o WRI, deixa eu fazer um pouco de propaganda também aqui da minha instituição, fez um estudo recente chamado Nova Economia Brasil, em que faz um modelo macroeconométrico de uma transição do Brasil para uma economia mais sustentável, de baixo carbono, e que demonstra que se o Brasil fizesse isso com coisas muito simples do ponto de vista de política, não é reinventar a roda, não é mandar ninguém para Marte, né? É utilizando mais energia limpa, combustível não renovável, produzindo ônibus elétricos, fazendo saneamento básico utilizando soluções de natureza. Se fizesse isso, teria um PIB de 500 bilhões mais elevado em 2030. Geraria entre 2 a 7 milhões de empregos de grande qualidade para essa juventude aí que não sabe para onde vai no mercado de trabalho. Então, só essa possibilidade, e ainda mais, a gente nem explorou a Amazônia, que a gente está fazendo agora. A Amazônia, quer dizer, é uma fonte de riqueza inacreditável. Preservar esse capital natural e utilizá-lo para gerar crescimento para a região e para o país é uma agenda que eu chamo de ganha, ganha, ganha. Quer dizer, só perde quem não entendeu isso ainda no Brasil. Então, investir em sustentabilidade no Brasil não é só construir um futuro, né? É construir um futuro muito mais próspero do que a gente tem agora. Isso é importante, Paulo. Eu não quero tomar mais do que uns 5 minutos de falar isso, mas eu poderia falar isso por quanto? Tá. Eu vou tomar mais um pouquinho. Isso é muito importante porque o Brasil está vivendo uma crise humanitária, está vivendo uma crise econômica, está vivendo uma crise de desenvolvimento. O que é crise de desenvolvimento? Vamos falar como economista. Você não sabe para onde você vai. O que o Brasil vai ser bom? O Brasil não é um país pobre, é um país rico com muitos pobres, entendeu? Nós somos uma das 10 maiores economias do mundo, temos um capital natural, um capital humano espetacular, não tem nada que deveria... Quer dizer, olha isso e compara com Israel, compara com a Coreia do Sul, compara com a China, e imediatamente você entende que isso é um país que não poderia temer pensar o futuro. E você só pode pensar o futuro como sociedade elegendo uma visão desse futuro.
E as pessoas eleitas para esse futuro têm que ter instrumentos. E os bancos de desenvolvimento são um desses instrumentos. Eu vou só terminar isso aqui. Não entendo como é que no Brasil a gente ainda começa a conversa sobre o Banco de Desenvolvimento dizendo, vamos explicar por que o Banco de Desenvolvimento existe. É porque ele é um instrumento de política da sociedade. Ah, mas os bancos de desenvolvimento no Brasil são diferentes. Repito, as histórias dos bancos de desenvolvimento envolvem falhas, problemas. A China teve um banco de desenvolvimento que faliu em 2004. Isso não quer dizer que o banco de desenvolvimento não seja preservado como instrumento da sociedade. Então eu paro por aqui, quer dizer, eu acho que só isso que eu quero falar. Né? A minha visão sobre o tema climático não é só uma questão do imperativo moral que a gente tem, como pais, como avós, como filhos, etc, etc. É também uma grande oportunidade para o Brasil. É a oportunidade para o Brasil. Isso eu chamo a atenção. Não é só abraçar árvores, que é importante. É também entender que ao abraçar árvores se cria futuro. Né? Então eu vou parar por aqui, porque eu poderia me estender, mas eu tenho certeza que a gente vai escutar mais de vocês. Fantástico. Eu acho que, de novo, você está repisando esse ponto de que para o Brasil a preservação do meio ambiente é um grande negócio. Né? O Brasil está posicionado numa situação tão incrível que ele pode ganhar dinheiro, construir negócios super rentáveis, preservando o meio ambiente. É claro que para isso a gente tem que usar a cabeça, né, e desenhar. Paulo, você me deu uma ideia de um mote para o Brasil, hein, Paulo? Brasil, desenvolvimento sustentável é o nosso negócio. Manda essa. Olha aí, fantástico. Ó, já fica aqui registrado no podcast aqui, maravilhoso esse mote. A gente tem já casos práticos e concretos disso. A gente poderia listar vários aqui. Eu volto a frisar o caso da energia eólica, que é um super negócio rentável para a gente construir uma cadeia produtiva com empresas como a WEG produzindo aerogeradores no Brasil, empreendedores ganhando muito dinheiro com os parques eólicos e a questão de uma produção de energia mais sustentável. Infelizmente, a gente está chegando aqui no final. Eu vou confessar um negócio para vocês. Me dá uma agonia enorme fazer esses podcasts, porque a gente sempre tem tema para falar 3 horas, 4 horas. Né? Por incrível que pareça, a gente tem muito assunto. Então, me dá uma dor no coração enorme ter que ir caminhando para o encerramento aqui do nosso podcast, mas já fica aqui a convocação, quase a intimação, né, para que vocês voltem, para a gente explorar mais esses temas, mas eu sou obrigado a encaminhar nossos trabalhos para o final. Então, o que eu pediria agora para o Sérgio, se ele puder fazer algumas considerações mais conclusivas, e depois o Rogério e a gente encerra com muito pesar. Tá bom, Paulo, obrigado, um prazer ter passado aí esse momento aí contigo, espero poder voltar. Minhas considerações finais são as seguintes: eu estou no meu 3º banco de desenvolvimento, né? Eu tive no Banco Nacional, no BNDES, no Banco Multilateral, no Banco dos BRICS, o New Development Bank em Xangai, e agora já completei mais de 2 anos à frente do BDMG aqui em Minas Gerais, né? Tive a oportunidade também de conhecer um repertório amplo de instituições de bancos de desenvolvimento ao redor do mundo. Por exemplo, a Califórnia, nos Estados Unidos, tem um banco subnacional de desenvolvimento, né, o Banco de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico da Califórnia, um banco público, igualzinho o BDMG, né, é um parceiro nosso, inclusive. A Alemanha tem banco de desenvolvimento, a Coreia do Sul tem banco de desenvolvimento, vários países da América Latina. É verdade que no Brasil, nos anos 80 e nos anos 90, na América Latina também, nós tivemos a liquidação de vários bancos de desenvolvimento, inclusive o de São Paulo, o antigo Badesp, por uma questão de constituição de carteiras problemáticas. Mas isso foi saneado, foi uma fase, né, que foi vivida. Hoje São Paulo tem uma agência de fomento que trabalha muito bem e que inclusive já está se autodenominando banco, e eu acho que será, em algum momento no futuro não muito distante, vai ser transformada também em banco, podendo ampliar a sua atuação. Do nosso ponto de vista, a gente tem buscado trabalhar com todos esses parceiros, inclusive de fora do continente. Eu tenho um memorando de entendimento com o Banco de Desenvolvimento da África do Sul, nós compartilhamos com eles a nossa plataforma de crédito digital, que a gente opera já há 9 anos com micro e pequenas empresas,
com o nosso grande parceiro, o presidente Patrick Dlamini. Nós lançamos, há 2 semanas atrás, uma aliança latino-americana de bancos subnacionais de desenvolvimento, com bancos do México, da Colômbia, da Argentina, do Peru, do Paraguai, do Uruguai, os multilaterais conosco, a Agência Francesa de Desenvolvimento, o BID, a CAF, o Fomplata, enfim, o Banco Mundial. E nós estamos agora, no final do mês de abril, fazendo o Fórum Brasileiro de Desenvolvimento, com a presença de vários governadores de todas as regiões do Brasil, com todas as instituições financeiras de desenvolvimento do Brasil, os multilaterais, o Banco, o BIS, né, o Banco Internacional, o Banco dos Bancos Centrais, né, com a presença do Luiz Al-Azul, com grandes figuras para a gente poder debater essas agendas de futuro. Nós precisamos olhar para essas instituições como ferramentas, elas são ferramentas. Elas cumprem os seus objetivos, a gente pode trazer elas para um modelo de século XXI mais sofisticado, utilizar os sistemas inteligentes, né, as ferramentas de BI, de tecnologia, de plataforma digital, aprender com as fintechs, aprender com a nova geração de economistas que estão sendo treinados nas escolas com as metodologias atuais, reportar para todos os stakeholders. Quem são os stakeholders? Não são só os acionistas, né, públicos, mas também a grande sociedade, os clientes, você tem uma interação. Então, eu acho que a gente tem um grande desafio no momento que a gente vive de utilizar essas ferramentas de maneira inteligente. E aí eu me junto ao Rogério para dizer que eu acredito sim que o desenvolvimento sustentável é o nosso negócio. Tanto do ponto de vista da matriz energética, você citou, Paulo, o tema da energia eólica, eu citaria também o tema da energia solar, aqui em Minas Gerais. Nós temos um potencial enorme e ele está, inclusive, mais localizado na região norte, que é o semiárido mineiro, uma região da Sudene muito pobre. Vamos fazer um programa sobre isso e vamos te chamar, hein, Sérgio? Você já está implicado já nisso. Com todo prazer. Eu assumi o banco em 2019 aqui, alinhei a estratégia, desenhei uma estratégia de 5 anos alinhada aos objetivos do desenvolvimento sustentável, e no meu primeiro ano, com 5 meses de banco, nós fechamos uma linha de financiamento climático com o Banco Europeu de Investimento, que é o Banco de Desenvolvimento da União Europeia, é um banco, aliás, que toma risco e financiou o Eurotúnel, né, aquele túnel de trem que liga Paris a Londres, né, e ao continente europeu, à Inglaterra, e então uma linha de 100 milhões de euros, mais de 600 milhões de reais, cuja destinação de recursos a gente está majoritariamente empregando em projetos de geração distribuída no norte de Minas, energia solar, né? Então, para dar um exemplo bem prático daquilo que a gente faz com alto impacto e ajudando a fazer essa transição energética para a sustentabilidade, que eu entendo seja um papel de banco de desenvolvimento, né? Então, eu encerro por aqui, mas eu acho que é uma agenda fantástica, eu sou apaixonado pelo tema, sou um reincidente aí pela 3ª vez em bancos de desenvolvimento, espero poder voltar aí, tá com você, e com os ouvintes e com o Rogério em outros debates. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio, obrigado por essas palavras. Rogério, eu realmente estou terminando o programa otimista aqui. Tá, eu vou tentar só. Primeiramente, eu queria terminar como eu comecei, agradecendo pelo convite e dizendo o seguinte, o Sérgio, se eu passei 30 anos defendendo o Banco de Desenvolvimento, ter uma pessoa como você na frente de vai me fazer continuar os próximos 30 anos fazendo. Né? Não sei se eu chego lá, mas vou fazer com muito afinco. Porque é exatamente isso que me motiva, né? Gostaria então de parabenizar você, Sérgio, gostaria de parabenizar o Paulo por essa iniciativa. O Brasil precisa falar sobre o futuro. Você não constrói o presente nem o futuro sem falar sobre o futuro, né? Então o Brasil precisa voltar a falar sobre o futuro. Essa iniciativa é ótima. Sérgio, eu queria fazer, para não pensar que a gente concorda em tudo, só você fazer uma discordância. Você fez uma menção que aconteceu nos anos 80 dos bancos de desenvolvimento. De fato, também foi os anos 80 foram momentos dramáticos da economia latino-americana e muitos bancos só não quebraram porque foram, por privados inclusive, porque foram altamente subsidiados, né? Os bancos de desenvolvimento tiveram outro tratamento que me deixa preocupado. Imagina se a China tivesse decidido, porque o que aconteceu em 2004, não ter mais bancos de desenvolvimento na China. E eles não só aumentaram para um banco de alguns trilhões, como também criaram outros, né? As iniciativas multilaterais
da China estão todas voltadas em criar novos bancos de desenvolvimento. Para não mencionar que nos Estados Unidos agora o Development Finance Corporation está se tornando um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. Né? E vai se criar estão se pensando em criar outro banco de desenvolvimento voltado só à infraestrutura, né? Para os Estados Unidos, o maior país, a economia mais desenvolvida. E por fim, só nesse parênteses, lembrar o seguinte: se problemas de bancos determinassem a sua quebra, todos os grandes bancos mundiais tinham fechado em 2010. Estavam todos falidos. Tiveram a sobrevivência paga pelos bolsos dos taxpayers, né, dos contribuintes. Não, o Tesouro virou sócio, o Tesouro americano virou sócio, sustentou e depois ainda teve uma rentabilidade muito significativa. O BNDES está fazendo um esforço enorme de repagar o Tesouro. De onde vem isso? Né? Vem da sua rentabilidade. Do lucro que ele teve. Com certeza, Rogério. O meu tema era só a melhoria de governança, tá? Perfeito. Mas, de fato, as carteiras elas podem sofrer com as crises, depois elas voltam. Exato. Você pode ter uma carteira que foi provisionada e depois ela pode voltar com a melhoria da crise. Era mais o tema de governança e no sentido que nós já vencemos isso, né? Exato. Nós já sobrevivemos. Então, a gente tem uma governança com robustez hoje. Eu diria que a governança, então, não era das piores, viu, Sérgio? Mas isso é uma outra conversa. E, sem dúvida nenhuma, hoje os bancos de desenvolvimento do Brasil, você lidera a Associação de Bancos de Desenvolvimento do Brasil, é de uma transparência inexistente no mundo. É uma das melhores transparências e accountability que você tem no mundo. Eu não sei se vocês ainda estão aí, mas vocês estão congelados. Sim, estamos ouvindo perfeitamente. Olha, eu só quero terminar agradecendo de novo a essa iniciativa e ressaltando isso. No momento que a gente deixa de apostar nos instrumentos de política, a gente deixa de apostar na sociedade definindo seu futuro. Né? Então, falar mal dessas instituições sem entender como é que elas são importantes no Brasil e no mundo é apostar contra o futuro do Brasil. Né? Por isso, eu vou continuar, e dada a liderança do Sérgio no que está fazendo, vou continuar os 30 anos dizendo, olha, banco de desenvolvimento é um grande negócio e desenvolvimento sustentável é o nosso negócio. Muito obrigado, Rogério Studart. Fantástica análise que você fez. Muito obrigado, Sérgio Guzmão. Também incrível, né, o que você falou. Eu acho que a gente conseguiu trazer para as pessoas aqui um entendimento bastante prático, né, da importância dos bancos nacionais de desenvolvimento, especialmente na questão ambiental, que é o nosso tema aqui, mas não só na questão ambiental, em relação a tudo que diz respeito à nossa missão de desenvolvimento. Né? Cunhamos, inclusive, aqui um novo mote, né, que é o do sustentabilidade é o nosso negócio. É isso, Rogério? Desenvolvimento sustentável é o nosso negócio. Desenvolvimento sustentável é o nosso negócio. Então, tentamos dar a nossa contribuição para a sociedade brasileira para pensar o futuro. Paulo, você me permite só falar uma coisa, 10 segundos, prometo. Eu só queria dizer o seguinte, eu estou falando tudo isso com enorme otimismo, mas eu queria dizer, eu estou aqui nos Estados Unidos, eu queria dizer que realmente me dói o coração ver o que tantos brasileiros e brasileiras estão passando nesse momento. Então eu envio para todos vocês, para esse podcast, minha solidariedade, esse momento que é tão trágico. E espero que a gente supere isso muito rapidamente. Como brasileiro, isso me faz sofrer muito. Obrigado. A gente, por um momento, tenta esquecer do drama, mas ele está aí, né? Mas vamos concluir, então. Eu agradecer de coração a presença de vocês aqui, com essas contribuições que vocês deram, que são realmente de um valor, né, gigantesco para o entendimento dessas questões. Assim, é difícil entender a importância dos bancos nacionais de desenvolvimento nesse tema ambiental, inclusive, sem ter pessoas como vocês que fizeram da vida de vocês uma missão, né? A vida de vocês é uma missão, né, em relação a esses temas que a gente discute aqui. Então, de fato, é uma enorme honra e prazer para a gente poder receber vocês para essa conversa e ficar já o convite para futuras conversas e agradecer muito. Obrigado, gente. Obrigado, senhor. Um bom abraço para todos. Um bom dia, boa semana. Obrigado.